que o diretório estadual do PT, meus amigos, aprovou numa reunião realizada no último sábado, dia 13, em Açu, uma resolução política estabelecendo aí os rumos para 2026. E essas prioridades ficaram definidas com reafirmação de apoio a Lula, Cadu e Fátima para o pleito do ano que vem. Essa reunião aí, só para fato jornalístico, eu não sabia mesmo, ela corriqueiramente acontece no processo eleitoral ou teve algum valterismo aí que acelerou? Não teve. Faz parte do cronograma interno do PT essas reuniões. Então sempre teve. Inclusive hoje às 17 horas teve uma nova reunião só da executiva do PT. Então não tem nada a ver com Walter isso, não. Ainda. Não há nenhum movimento valterista aqui não. Obviamente. Os recados são passados, né? Obviamente, com certeza, Walter deve ser ponto, né, dessa reunião, deve ser discussão, até porque teve aí uma conversa, né, Tássio Cavalcante, na última sexta-feira entre Samanda e o vice-governador Walter Alves. E foi, Tássio? Foi, Felinto. Teve uma conversa na última tipo de conversa? Pois é, Samanda, enquanto presidente estadual do PT, né, pegou o telefone, ligou para o vice-governador para marcar uma agenda e foi até lá a vice-governadoria, esse encontro dos dois, e foi reafirmar, inclusive, a com questão... Com detalhe, Samanda estava vestida de verde. Verde. Simbolicamente, disso, né? Verde. Caramba. Quer dizer, a esperança? Detalhes. A esperança, né, Felipe? Então Mas é o estava seguinte... toda de MDB. Toda Bacurau. Tava toda Bacurau. E aí esse encontro de Samanda foi para reafirmar mais uma vez a questão dos dados fiscais do Estado, do Rio Grande do Norte. E além disso também reafirmar a pré-candidatura de Lula, Fátima, Cadu e toda a aliança política. Não houve nada conclusivo, Felito, mas a ida de Samanda, enquanto presidente estadual do PT, quer dizer alguma coisa. Ela foi tentar extrair do próprio vice-governador se ele já tinha tomado alguma posição. Se ele já tinha alguma novidade, se já marcou esse encontro. Que medir a febre, foi botar um termômetro. Foi botar um termômetro, essa aqui é a verdade. E aí não saiu nenhuma novidade. Walter não disse a decisão final dele, até porque ele também disse que não tinha tomado nenhuma decisão nesse sentido. Inclusive, Walter hoje foi para São Paulo, de São Paulo ele iria para Brasília. Acredito que essa agenda de São Paulo deva ser com Baleia Rossi, até porque é o presidente nacional do seu partido, do MDB, e ele é deputado federal por São Paulo. E em Brasília, as informações que eu tenho é que Walter deverá já vir com a vida resolvida, né? Tanto partidariamente como também a sua decisão final, o que todos os seus movimentos até agora levam a crer de que ele não vai sentar na cadeira de governador. E a saída de Samanda, repito, foi um termômetro para, enquanto ela presidente do PT e Walter presidente do MDB, que ainda tem uma aliança em curso, tanto da governadora como também de Walter, sentir esse termômetro, o que a gente já sabe qual será esse resultado a partir dos movimentos que a gente tem visto. Querem uma informação em primeira mão? Por conta. Sempre. Na agenda do vice-governador em Brasília, amanhã está previsto uma reunião dele com o presidente nacional do PT, Edinho Silva. Também, quer dizer, fora Baleia, também tem... Também tem Edinho em Brasília. Esse assunto, Walter, Fátima, tá cheirando aquele namoro que tá terminando e que um não tem coragem de contar com o outro e fica mandando os emissários para tirar a temperatura. Lembra, né? Essa coisa, sabe como é que é, né? Com o tempo que o cabo é adolescente, fica ali. Porque é uma coisa assim, eu soube também que tiveram um encontro, a alta cúpula petista, com o Sancler, assessor de Walter Alves, na semana passada. E colocaram às claras todos os pontos na mesa e fica aquele jogo... Sancler, que aliás saiu de cena. Pois é. Não cumpre mais a agenda. Walter já está cumprindo a agenda no interior sem Sancler. Isso. Ou seja, dando provas de que ele é o pré-candidato a deputado estadual. Havia a possibilidade de Sancler ser o candidato. Não, né? havia não. Ele era o pré-candidato, exatamente. E Walter esteve, inclusive, lá em Pendências, esteve também Alto do Rodrigues, cumprindo essa agenda no interior do estado. Esteve em São Paulo do Potengi, mais uma vez, sem o Sancler de Garibaldi,
Planalto, que voltou a ser o Sancler de Walter Alves, né, como seu assessor político. Voltou a ser Sancler. Voltou a ser Sancler. E aí, esses movimentos de Walter, Felinto, exatamente nas bases do MDB. Tanto o prefeito Pacelli, que foi agora recentemente para o PL, mas que Walter mantém vínculos lá em São Paulo do Potengi, pela história de Garibaldi, a questão da adutora, Monsenhor Expedito e etc. E neste final de semana, Pendências e Alto do Rodrigues, Walter cumpriu a agenda, postou até um vídeo comendo lá um creme de camarão, né? Você não sabe como é que tá bom esse creme de camarão. Não foi em Jaçanã, não? Não, aqui. foi em Pendências, que é a terra do camarão. Só, assim, da leitura do momento, o PT está se encaminhando para sair do canto de parede. Com as últimas situações políticas, o protagonismo do MDB, de Walter Alves, o PT ficou acuado no sentido de meio que refém da situação. Já foi, Mineiro lançou aí a possibilidade de, por exemplo, o próprio Cadu ser o governador na eleição indireta e concorrer à eleição já num balão de ensaio que parece que naufragou, né? Nem esse balão foi mar adentro, ninguém levou muito em consideração essa declaração. E agora a movimentação, como no plano estadual não foi suficiente, essa informação que você traz, Heitor Gregório, leva a executiva nacional, o PT nacionalmente, que foi o avalista dessa união da governadora Fátima Bezerra com Walter Alves, partiu da executiva nacional do PT, e agora essa dissolução da aliança que foi firmada aqui no Rio Grande do Norte está passando também pelo Diretório Nacional. Resta saber se os argumentos serão suficientes para que Walter Alves permaneça e assuma o governo. Duas coisas a acrescentar na fala de Geórgia. Primeiro, eu acho que o avalista de Walter não foi nem o PT, foi Lula. É Lula. Né? É Lula. Foi além do PT. E assim, eu acho que realmente caminha aí para uma definição, né? A questão de Cadu, esse assunto que foi levantado pelo deputado Mineiro, eu acho que ainda não teve desdobramento a partir dessa questão. Quem vai ser o governador, né? Em caso de Walter não assumindo, a governadora renunciando, porque estão aguardando as concretizações, principalmente essa conversa de Walter com a governadora, que ainda não aconteceu. Por exemplo, para a governadora Fátima, Walter vai assumir o governo, porque para a última conversa que eles tiveram era ainda com essa disposição. Não sei se Walter. hoje Fátima tem entenda. Oficialmente. De posicionamentos. A última fotografia que Fátima teve com Walter, ele estava disposto a assumir o governo. De lá para cá mudou e eles ainda não conversaram. Eu acho que a possibilidade... Felito falou de emissários para terminar o namoro, né? Que antigamente era assim. Agora dá um ghost, né? Que a pessoa dá um chá de sumiço. Eu tô achando que essa falta de encontro é mais nesse caminho. Mas eu acho que aí faz parte da estratégia. E assim, Walter Alves ele vai ter que ter um cuidado muito forte, porque muito vai depender de como é que essa saída vai acontecer. E eu acho que o PT... obviamente o silêncio incomoda, o silêncio de certa forma deixa o PT incomodado com essa situação de definição do vice-governador Walter Alves, mas o PT também se prepara para poder saber fazer a condução desse processo e mostrar principalmente de que ele está indo atrás nesse momento. O grande problema para o PT é que ir atrás, depois que que todo relacionamento, vou trazer só um exemplo, Felinto, se o relacionamento tá ruim, se às vezes você não dá atenção, se as coisas não estão em conexão e você chega no último mês ali tá terminando o namoro e ali você quer começar a dar atenção, eu acho que muitas vezes não apaga o que foi feito para trás. Então o PT está muito preocupado, a meu ver, de como é que será essa saída. Se Walter Alves vai ter um argumento para poder exatamente exemplificar do porquê está saindo, do porquê não está assumindo, e de certa forma o PT dizendo, olha, eu estou indo atrás e eu estou... Ele vai dizer que é a situação financeira do Estado. Mas aí o PT, ele está querendo demonstrar que essa situação não é dessa forma. E aí, só que os fatos falam por si, né? Vamos ver, mas aí a questão narrativa. Sinceramente, eu vou dizer uma coisa aqui. Narrativa não, Tiago, a situação do Estado Geórgia, complicadíssima. Vamos lá. Tô calma, qualquer situação, ela tem a sua realidade e ela tem a narrativa que se é colocada para vender. Eu tô falando de realidade, eu não tô falando de narrativa. Mas eu estou falando de narrativa. Tô falando da realidade fiscal do Estado, que são os dados, o maior comprometimento do Brasil da receita corrente líquida com pagamento pessoal no Rio Grande do Norte. Mas eu estou falando de narrativa, porque nem sempre a realidade ela se impõe diante dos fatos. Infelizmente, é o natural, é o que se deseja,
Deixa eu entrar aqui no debate e colocar um ângulo que a gente não tratou, que é o seguinte. Nesse assunto todo, nós temos várias vertentes dele. A primeira delas, a questão administrativa e realidade econômica, efetivamente, da gestão. E o segundo fato é o fato de ordem política. E o terceiro é de ordem eleitoral. O que esse distanciamento vem projetando e vem criando de circunstâncias e desgastes, eu acho que não vale o silêncio, o distanciamento e a longevidade da falta da conversa. Isso não cabe de forma alguma. E é preciso lembrar o seguinte, a governadora é, neste momento, a principal interessada na definição plena disso, porque está em curso toda uma definição de estratégia frente ao curso do eleitoral do ano que vem. E, Walter, ao contrário do que você disse, eu acho que o fato preponderante é menos a justificativa que Walter dará em caso de não assumir e mais a efetividade de repercussão política do que isso vai provocar uma vez acontecendo. Sim. Porque Walter vai ser candidato a deputado estadual, ou seja, ele não vai se manter no cenário principal majoritário. Isso. Então, o nível de repercussão e de desafio político eleitoral de Walter, ele vai correr uma prova muito mais leve, de 5 ou 10 quilômetros, enquanto Cadu, Fátima e o eixo esquerda vai correr uma maratona eleitoral de 42. Mas ele vai estar envolvido no processo majoritário. Não, ele não pessoa física, mas o MDB estará sim envolvido no processo majoritário. E eu quero só complementar no raciocínio. Dizer que o interesse maior é total. E olha só, eu fico abismado o seguinte, etc, do que de Walter, que vai estar numa disputa. Claro, até porque essa questão dela, por exemplo, em Fátima não estando sentada na cadeira, a probabilidade dela controlar o processo eleitoral que pode ser... Mas é disso que eu tô falando agora, porque assim, qual é... mínimo. Eu quero fazer uma pergunta a você, o seguinte, independente de Walter ficar ou não ficar, qual é a principal política do eixo à esquerda? É Fátima. Então ela não tem um direito de abrir mão da condução plena das atitudes, por maior que sejam as consequências. O líder tem que saber lidar com as neutralidades, com as facilidades e com as adversidades. Walter, se não assumir, será candidato a deputado estadual. E ele pode até renunciar a vice-governador. Pode até renunciar. Muito bem. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, isso é mais um atestado seguinte, da inversão de como a sociedade, sobretudo a política, tem vivido. Porque antigamente os políticos conversavam entre si e usavam os relacionamentos, a imprensa, vamos dizer assim, o jornalismo, como uma forma complementar ao tratado, do que era tratado. Agora é uma inversão absoluta. Já se coloca todas as versões possíveis. Primeiro na imprensa e com todas as consequências possíveis para depois efetivamente sentar e não ter mais o que dizer um ao outro, a não ser dizer assim, um abraço, tchau. Você já ficou sabendo, tá você já foi avisado. Não quero mais, você já acabamos no namoro, né? Acabamos no namoro, não é isso? Você já foi avisado pela imprensa, a situação estava insustentável, eu não tenho o que fazer, é disso que eu falo. As narrativas, elas são essas. Obviamente, em cima de, ou às vezes, fatos concretos, ou às vezes não em cima de fatos concretos. Nós temos porque narrativa a gente botou o sentido negativo. Ninguém vai escolher se vai assumir ou não um governo do estado e um projeto político dessa magnitude por conta de narrativa, não. O vice-governador está preocupado com um fato direto. É como o Felinto colocou, é a situação fiscal, eleitoral, não, eu estou falando dele sentar na cadeira. Então não é. Isso não também, mas assim, a gente também precisa acrescentar. Eu tenho duas coisas aqui a colocar. Primeiro, não é só a questão das finanças do Estado e etc., que envolve Walter. Existe também uma mudança de estratégia dele. Ele dizia que não ia mais ser candidato. E ele agora se movimenta como pré-candidato a deputado estadual. E eleitoral. Né? Então, assim, existe algo que também envolve um projeto porque vem a possibilidade dele. Da presidência da casa. Outra coisa, eu acho que só existe uma possibilidade da governadora Fátima não renunciar ao governo. É se o governo for para a mão de um adversário, numa possível eleição indireta. Mas como é que ela vai fazer o possível para ser candidata a senador. Mas o release do PT hoje foi muito claro. O release foi que o Partido dos Trabalhadores reafirma que as pré-candidaturas de Cadu, de Fátima e de Lula estão mantidas. Ou seja, Fátima vai sair do governo. Até porque, Gregório, tem um detalhe aqui. Se Fátima não renunciar, ela ao mesmo tempo ela implode a candidatura de Cadu. Cadu não tem condição de sair sozinho sem candidato de si próprio. Os mesmos partidos ali que estão sempre. Vamos lá, uma outra questão que é preciso a gente colocar aqui também nessa discussão é o seguinte:
por exemplo, a governadora não renunciando ao governo, é como vocês falaram, a pré-candidatura de Cadu, ela fica comprometida porque Fátima é ali quem vai puxar essa chapa. Então, Gregório, se Fátima não renunciar e for candidata, ela estará validando os passos todos de Walter Alves, que aí, além da queda lateral, coice. Mas não, eu não sei, Felipe, sabe por quê? O que a governadora teme? Não, mas vamos lá. Não é temer, vamos, Jorge, renunciar. mas assim, vamos lá colocar. Você tem um governo, certo? Qual é o domínio da governadora diante, por exemplo, da própria Assembleia Estadual? O grande domínio da Assembleia Estadual é dita por quem? Por Ezequiel. É isso? Se há um rompimento, entre aspas, de Walter, que é o grande, e ali a grande dupla de Walter é Ezequiel, qual é a grande cartada que Fátima vai ter e garantir, por exemplo, que essa eleição que teria que ser indireta, né, depois de o TJ assumir, o presidente do TJ assumir, qual é a garantia que ela vai ter que essa eleição vai eleger, por exemplo, mas você querendo dizer o quê? Que ela sai ou que ela fica? Que ela ficaria. Ela não tem essa garantia. Eu acho muito ela arriscada. Ela sai. Agora, a grande questão é, aí vamos lá, nas possibilidades, se a governadora não sai, e ela fica, sim, aí o PT vai se restringir a duas coisas, nominata federal, pra mim, nominata federal e nominata estadual. Pronto, aí eu quero tocar nesse assunto. Realmente pode majoritário. Você acha que isso não apequina, não? Ela não vai tirar direto. Sobre as narrativas, que é o que estava sendo discutido agora há pouco, a narrativa de Walter é a seguinte: eu não vou assumir pela questão financeira fiscal do Estado. A narrativa do governo é a seguinte: a gente hoje tem um cenário melhor financeiramente do que o que a governadora encontrou, com 4 folhas de salário atrasado, um rombo de tanto e não sei o que. Então, eu volto ao meu exemplo do namoro. Lembra como o cara não tem coragem de acabar? Vamos dar um tempo para ver o que acontece, depois a gente conversa de novo, para ver quem sabe mais na frente. E os caminhos mudaram, por exemplo. Aí o que eu falo da narrativa, você pode ter essa narrativa, mas por trás esconde uma questão que pra mim, eu acho que falta perceber. Poxa, peraí. Eu tenho uma possibilidade agora, dentro de alguns acordos que estão sendo colocados, de eu ir para deputado estadual e possivelmente posso ser presidente da casa, dentro de um acordo que se possa construir. Isso não é ruim. Isso é muito bom. Então, quando eu falo de narrativa, é porque às vezes você tem uma determinada situação, mas você também tem seus interesses pessoais e políticos e eleitorais. Eu concordaria com você se isso estivesse sendo tratado diretamente entre ele e a governadora, e ele dizer: governadora, eu entendo isso que é um projeto, vou colaborar eventualmente com a eleição de Cadu. Vamos fazer aqui. Vamos fazer porque eu tenho aí estava tudo certo. Isso desprendido uma coisa da outra, aí faz toda e completa diferença. Aí também, existe hoje um projeto majoritário, que ele pode estar namorando. A gente está falando aqui. Outro projeto majoritário. Desculpa, é isso que eu quero dizer. Falar são duas situações. É rompimento ou distanciamento amigável. A gente está dando um tempo ou está atrás de um novo relacionamento? E aí, quando você rompimento, e aí, aí, usando o exemplo do relacionamento, é o rompimento jogando para a plateia, que eu acredito que esse é o temor do governo, porque quem assumir vai dizer, do mesmo jeito que a governadora fez quando assumiu, 4 folhas atrasadas. Sim, aí, de Robson, você diz, exatamente. Aí quem vai assumir, se não for dentro de um acordo, de um distanciamento, mas fazendo a substituição. Eu acho que é rompimento. Pois é. Aí a gente vai ter a governadora, a gestão fora de controle. Eu quero saber assim, se você fosse governador, você já teria conversado com o Walter? Total, claro. Se eu fosse governador, Walter, você tá onde? Eu acabei de assar um pão. Você vem aqui, eu levo ele assado aí. Vamos comer aonde o pão assado? Não existe isso, não. Eu vou discordar de vocês. Eu acho que quem tinha que procurar a governadora era Walter. Não, amigo, quem é o principal prejudicado com esse distanciamento e o prolongamento dessa novela? A governadora. Quem é o prejudicado? Quem é o principal líder do espectro também não está evitando esse encontro? Será que Walter também não está evitando? Deixa eu dizer uma coisa. Na política, mesmo as pessoas consideram, mesmo que evite, casual está sendo evitado. Está sendo evitado. Até porque eu acho que, na minha opinião, amigo, Fátima não está querendo ter essa conversa com ele ainda. Na hora que Samanta vai visitar, realidade, pode ser. Se ela quisesse, eu quero dizer o seguinte, amigo, qualquer pessoa quando quer encontrar a outra, dá um jeito. Ela dá um jeito e encontra a solução. Mas na política a gente sabe. Dá um jeito. Pode ser mostrado uma fragilidade. Deixa eu fazer uma colocação aqui rapidinho. Vai lá, Jéssica, pela ordem.
ordem, pela ordem. Vamos, fala. é um gesto. É, Vamos fazer é o esse seguinte, gesto. essa questão de Fátima primeiro saindo do governo e tem esse nó na Assembleia, se ela vai ter a força ou não vai ter. Lembra que eu falei aqui na semana passada de que alguns deputados estavam instabilizados sobre a questão da nominata do MDB? Exemplos, Galeno, Ubaldo. Esse pessoal precisa, e outros também, precisam de um partido para sobreviverem, como disse Tasso Deodiano, se reelegerem. E quais são os partidos que estão ali para que eles tenham possibilidade de serem reeleitos? Um deles é a federação. Que pode acomodá-los. E aí acomodá-los no sentido de venha pra cá, porque aqui é seu melhor cenário, eu estou lhe acolhendo aqui, mas eu preciso de você lá na Assembleia, nessa votação indireta. Então, um dos trunfos é esse. E outra, pessoal, Sim, mais o PT uma o PT é coisa. muito fechado, Mais uma coisa. Mas vai aceitar, porque o PT já está ajudando até trazer vai gente do estar com MDB. Edinho lá em São Paulo e não tá com Fátima Pois é. aqui? Não, mas é porque faz parte da estratégia de... Entenda só, mas vamos lá. Você tá muito otimista. Não. Eu não tô otimista, Olha, não. Pelo contrário, eu acho que essa questão do rompimento, ela é inevitável. Neste momento, Ponto. quem está sangrando sozinha nesse assunto é a governadora. Porque a estratégia Felipe, a estratégia de Walter A é vir questão por de cima. Walter Alves é uma coisa tão preocupante para ele nessa sua pré-candidatura de deputado estadual, porque um dos pontos na conversa com Alisson Bezerra é que, mesmo Walter sendo presidente estadual do MDB, Walter não consegue trazer os prefeitos para apoiar sua pré-candidatura. Não é porque ele é incompetente, não, porque nós estamos em dezembro de 2025, a eleição é daqui a 8 meses e todo mundo já está fechado com todo mundo. Então, um dos acordos é que, além disso, bases que venham do lado do União Brasil, do PP, também reforcem essa pré-candidatura de Walter. Não é só porque ela é presidente do MDB que ele vai ter ali os prefeitos que De vai maneira chamar, automática, não. Há uma dificuldade também, porque Lógico. nós estamos Até porque falando teve agora em cima do pleito. Mas só um detalhe, Felipe. Diga. De uma vez que eu conversei com o Walter, ele me disse uma coisa que é bastante interessante. Existe um acordo nacional, e aí por causa de... por que ele vai pra Edinho? Não é à toa, porque ele não quer falar com Fátima, porque não tá aqui respeitando. Não é isso. Porque existe um acordo nacional entre o PT nacional no Nordeste e o MDB no Nordeste. Então ele, de fato, realmente precisa conversar com o Edinho e precisa Eu conversar com o não estou Lula. dizendo que ele não tem que conversar com o Edinho nem com o Lula, não. Isso me causa estranheza ele primeiro conversar com o presidente nacional do conversou PT. com Samanda, aí vai agora pro nacional. Não, E vai entenda, conversar com o nós Lula. temos uma divergência de raciocínio. Você está naturalizando todos esses passos e eu estou colocando aqui que politicamente, eleitoralmente, eu não acho que seja esse passeio, essa normalidade. Claro que não. Não é. Nós estamos falando de uma governadora que contava até pouco tempo com uma condução a partir do seu vice de continuidade e agora está ventilando claramente com a possibilidade, de, seja qual for o cenário, de manter candidatura. Ou seja, está dizendo ao próprio Walter, se não quiser, caminhe para lá que eu estou estruturando e caminhando para cá. E vocês estão dizendo que é natural. Não é, e sem sequer ele se encontrar para ter o mínimo de nenhuma conversa. Dando Não, jogo ninguém tá na dando Assembleia naturalidade, Legislativa, não. porque Não, a isso base de naturalidade sustentação não. da Olha, governadora consenso na nós não vamos Assembleia chegar com trabalho. isso.